Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que perdoa qualquer coisa, que suporta até o insuportável. E por muito tempo eu acreditei nisso. Vivi assim, me anulei assim, até o dia em que descobri, da pior forma possível, que existe um limite, e que quando esse limite é cruzado, alguma coisa dentro da gente se quebra para nunca mais voltar a ser como era. Meu nome é Marlene Barbosa de Souza. Tenho 67 anos, moro sozinha num apartamento simples no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. E se você me visse hoje, tomando meu café na varanda, cuidando das minhas plantas, conversando com as vizinhas, jamais imaginaria o que eu passei para chegar até aqui. Mas essa história precisa ser contada. Não por mágoa, não por rancor, mas porque talvez exista outra mulher aí fora, nesse exato momento, passando pelo que eu passei. E ela precisa saber que existe um caminho para fora, que existe vida depois de ser descartada por quem você mais ama. Tudo começou há quase 2 anos, mas para você entender o que aconteceu, eu preciso voltar um pouco mais no tempo. Fui casada durante 25 anos com Osvaldo, um homem simples, trabalhador, motorista de ônibus intermunicipal que me amou do jeito dele até o último suspiro. A gente se conheceu numa quermesse de igreja quando eu tinha 19 anos. Ele era tímido, usava uma camisa xadrez que a mãe dele tinha passado com tanto cuidado que dava para ver as marcas do ferro. Me pediu para dançar 3 vezes seguidas, e na terceira, eu já sabia que ia casar com aquele homem. E casei. 1 ano depois, numa igrejinha de bairro, com um vestido que minha irmã mais velha tinha usado e que minha mãe ajustou para caber em mim. Osvaldo colocou no meu dedo uma aliança dourada, simples, que ele tinha economizado 6 meses para comprar. Eu chorei tanto que o padre precisou repetir a pergunta 2 vezes. Fomos felizes do jeito que gente simples é feliz. Sem luxo, sem viagem, sem grandes conquistas materiais. Mas com respeito, com parceria, com aquele tipo de amor que não precisa de declaração, porque se mostra no dia a dia. Osvaldo nunca levantou a voz para mim, nunca me fez sentir pequena. E quando nosso filho Renato nasceu, 3 anos depois do casamento, eu vi nos olhos do meu marido uma alegria que ele não conseguia colocar em palavras. Renato foi nossa única bênção. Eu tive complicações no parto, e os médicos disseram que seria arriscado tentar novamente. Doeu aceitar que não teria mais filhos, mas canalizei todo esse amor para o menino que Deus tinha me dado. E Osvaldo fez o mesmo. A gente criou aquele garoto com tudo que podia e com muito do que não podia também. Renato sempre foi inteligente. Desde pequeno, trazia as melhores notas da classe. Os professores diziam que ele tinha potencial, que podia ir longe. E a gente acreditou. Economizamos cada centavo para colocá-lo na melhor escola que conseguíamos pagar. Osvaldo fazia horas extras, pegava viagens longas nos feriados. Eu costurava para fora. Vestidos de noiva, ternos, ajustes, bordados. Meus dedos ficaram marcados de tanto usar agulha, mas eu não reclamava. Era pelo futuro do meu filho. Quando Renato passou no vestibular de engenharia civil, a gente chorou abraçado na cozinha. Era a realização de um sonho que a gente nem sabia que tinha. Um filho engenheiro. A primeira pessoa da família a entrar numa universidade. Parecia que todo o sacrifício tinha valido a pena. E então, sem aviso, a vida cobrou seu preço. Osvaldo tinha acabado de completar 47 anos quando aconteceu. Era uma manhã de terça-feira. Ele estava se preparando para mais uma viagem de rotina. E, de repente, caiu no chão da sala. Infarto fulminante, disseram os médicos depois. Eu estava na cozinha quando ouvi o barulho. Corri e encontrei meu marido caído, os olhos já sem vida, a boca entreaberta como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não tivesse conseguido. Renato tinha 22 anos. Estava no 3º ano de faculdade. Chegou ao hospital quando já era tarde demais. Eu segurei a mão do meu filho enquanto ele chorava, olhando para o corpo do pai coberto por um lençol branco. Naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa para Osvaldo. Nosso filho ia se formar. Eu ia cuidar de tudo. E cuidei. O que ninguém sabe, o que eu nunca contei para ninguém até hoje, é o preço que paguei para cumprir aquela promessa. 3 meses depois de perder Osvaldo, o dinheiro acabou. A faculdade de Renato custava uma fortuna. A pensão que ficou mal cobria as contas básicas.
E eu não tinha mais horas no dia para costurar o suficiente. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Numa tarde de quinta-feira, peguei um ônibus até o centro da cidade. Desci numa rua que eu conhecia de passagem, onde ficavam as lojas de compra de ouro. Entrei na primeira que vi, com as pernas tremendo e o coração apertado. Tirei do dedo a aliança que Osvaldo tinha colocado ali há 38 anos e coloquei no balcão. O homem olhou para o anel com aquela cara de quem avalia friamente o que para mim era sagrado. Pesou, examinou, fez uma conta numa calculadora velha e ofereceu 1.800 reais. 1.800 reais. Era o que valia meu casamento inteiro para aquele estranho. Aceitei. Não tinha escolha. Guardei o dinheiro na bolsa, saí da loja com o dedo vazio e caminhei até o ponto de ônibus chorando em silêncio. Ninguém me olhou 2 vezes. Era só mais uma senhora triste numa cidade grande demais para se importar. Aquele dinheiro pagou 3 meses de faculdade. E Renato nunca soube. Quando ele perguntou onde estava minha aliança, eu disse que tinha mandado alargar porque meus dedos estavam inchando com a idade. Ele acreditou. Ou fingiu acreditar. Nunca vou saber. Nos anos seguintes, minha rotina era desumana. Acordava às 5 da manhã para adiantar serviços, costurava até o meio-dia, parava para almoçar qualquer coisa, voltava à máquina e só parava quando a vista embaçava de cansaço. Tinha noites que eu trabalhava até 3 da madrugada para entregar uma encomenda urgente. Dormir 4 horas virou normal. Dor na coluna virou companhia constante. Desenvolvi um problema nas mãos de tanto esforço repetitivo, mas não tinha tempo nem dinheiro para ir ao médico. Tomava um analgésico e continuava. Tudo para garantir que Renato tivesse o que precisava. Livros, mensalidade, material. Ele nunca precisou trabalhar durante a faculdade. Nunca precisou se preocupar com nada além dos estudos. Eu fazia questão de proteger ele de qualquer dificuldade. Achava que era isso que mãe boa fazia. Hoje, olhando para trás, me pergunto se não foi exatamente aí que eu errei. Renato se formou em engenharia civil com honras. A cerimônia de formatura foi num auditório bonito, cheio de gente bem vestida, famílias inteiras aplaudindo seus filhos. Eu estava lá, na 3ª fileira, usando um vestido azul marinho que eu mesma tinha costurado porque não tinha dinheiro para comprar. Chorei durante todo o discurso do reitor. Meu menino, formado, engenheiro. Quando chegou a hora dos discursos dos formandos, Renato foi escolhido como orador da turma. Subiu no palco com desenvoltura, ajeitou o microfone, olhou para a plateia lotada. Meu coração estava tão cheio de orgulho que eu mal conseguia respirar. Ele fez um discurso bonito. Falou sobre superação, sobre sonhos, sobre as pessoas que acreditaram nele. Agradeceu aos professores, aos colegas, aos amigos. Mencionou o pai que tinha partido cedo demais e como isso tinha sido difícil. Em nenhum momento ele disse meu nome. Quando desceu do palco sob aplausos, veio até mim e me abraçou. Eu ainda estava esperando, achando que talvez ele fosse agradecer pessoalmente, ali, no abraço, só para mim. Mas ele apenas disse, "Conseguimos, mãe." E foi cumprimentar os amigos. Conseguimos. Como se tivesse sido um esforço conjunto. Como se ele soubesse da aliança vendida, das noites sem dormir, das dores que eu escondia. Na época, eu relevei. Disse para mim mesma que ele estava emocionado, nervoso com o discurso, que não tinha sido intencional. Mas olhando para trás agora, com os olhos de quem aprendeu a ver o que não queria ver, eu sei que aquele foi o primeiro sinal. O primeiro aviso de que, para Renato, meu sacrifício era invisível. 2 anos depois da formatura, Renato conheceu Jéssica. Ela trabalhava na mesma construtora que ele. Era filha de comerciantes do centro da cidade, gente de boa condição financeira. Ele me trouxe para conhecer num domingo de almoço, e eu fiz o melhor que pude para impressionar. Cozinhei o dia inteiro, arrumei a casa, coloquei a toalha de mesa que só usava em ocasião especial. Jéssica chegou com um sorriso educado e um olhar que media cada detalhe da minha casa. O sofá desbotado, a televisão antiga, os móveis que tinham mais história do que valor. Ela comeu pouco, falou menos ainda e passou a maior parte do tempo no celular. Quando foram embora, ela disse apenas, "Obrigada pelo almoço, Dona Marlene. Estava diferente. Diferente. Não bom, não gostoso. Diferente." Renato nem percebeu.
Ou se percebeu, não disse nada. Apenas me deu um beijo na testa e saiu de mãos dadas com ela. O casamento aconteceu 1 ano depois. Uma cerimônia bonita, num salão decorado que custava mais do que tudo que eu tinha. Os pais de Jéssica pagaram a maior parte, mas eu contribuí com o que pude. Vendi algumas peças de roupa que eu vinha fazendo há meses, especialmente para isso. Minha máquina de costura trabalhou tanto naquele ano que o motor queimou. Precisei comprar outra. Usada, parcelada em 10 vezes. No dia do casamento, fui colocada numa mesa no canto do salão, junto com parentes distantes que eu mal conhecia. Os pais de Jéssica ocupavam a mesa principal, ao lado dos noivos. Quando chegou a hora das homenagens, o pai dela fez um discurso emocionado. A mãe chorou de alegria. Renato agradeceu os sogros pela acolhida. Ninguém mencionou a mãe que tinha vendido a aliança de casamento para pagar a faculdade dele. Mais uma vez, eu relevei. Disse que era o dia dele, que não importava, que o importante era ver meu filho feliz. Mas alguma coisa dentro de mim já estava começando a acumular. Pequenas mágoas que eu empurrava para debaixo do tapete, achando que se eu não olhasse para elas, elas não existiam. Depois do casamento, Renato e Jéssica se mudaram para um apartamento novo. Desses com área de lazer, piscina, portaria 24 horas. Eu ajudei a mobiliar. Dei a geladeira, o fogão, o guarda-roupa do quarto de casal. Cada presente representava meses de economia, madrugadas de costura, dores nas costas que eu ignorava. Jéssica recebeu tudo sem um abraço, sem uma emoção. Quando entreguei a geladeira, uma das melhores da loja, que eu tinha escolhido com tanto cuidado, ela olhou de cima a baixo e disse apenas: "Ah, é que minha mãe tinha indicado outra marca, mas serve." Serve. 8 meses de economia. Noites sem dormir. E a resposta foi: serve. Engoli, como engoli tantas outras coisas depois. Os almoços de domingo em que Jéssica fazia cara feia para minha comida, os natais em que ela arrastava Renato para a casa dos pais dela e eu ficava sozinha assistindo televisão. As visitas em que ela mal levantava os olhos do celular enquanto eu tentava conversar. Eu queria acreditar que era questão de tempo, que ela ia me aceitar aos poucos, que eu precisava ser paciente. Mas a verdade é que Jéssica nunca me viu como família. Me via como um inconveniente que vinha junto com o marido. Um problema a ser tolerado. E Renato? Meu filho estava tão ocupado sendo marido que esqueceu de ser filho. As ligações ficaram mais raras. As visitas mais curtas. Quando eu reclamava, ele dizia que estava trabalhando muito, que a vida de casado era corrida, que eu precisava entender. Eu entendia. Sempre entendi. Entendi tanto que fui desaparecendo aos poucos, me tornando cada vez mais invisível na vida do único filho que eu tinha. Foi quando Jéssica anunciou a gravidez que eu vi uma luz. Finalmente seria avó. Finalmente teria um lugar claro na família. Finalmente teria um propósito que ninguém poderia questionar. Ofereci tudo. Meu tempo, minha experiência, minha dedicação. Disse que cuidaria do bebê enquanto eles trabalhassem, que faria as noites difíceis, que estaria lá para o que precisassem. De graça, por amor. Jéssica aceitou na mesma hora. Na época, eu achei que ela finalmente estava me abrindo espaço na família. Que a maternidade tinha amolecido aquele coração gelado. Hoje eu sei a verdade. Ela não me queria como avó. Ela queria uma empregada de graça. O pequeno Arthur nasceu numa noite de abril, às 11h47 da noite, pesando 3,2 kg. Eu sei esses detalhes de cor porque estava lá, na sala de espera da maternidade, rezando cada terço que conhecia enquanto aguardava notícias. Jéssica tinha entrado em trabalho de parto no meio da tarde. Renato me ligou às pressas, a voz trêmula de nervosismo, pedindo para eu ir para o hospital. Era a primeira vez em meses que ele me pedia alguma coisa que não fosse dinheiro ou favor. Larguei tudo e fui. A sala de espera era gelada, com aquelas cadeiras de plástico desconfortáveis que parecem ter sido feitas para ninguém conseguir relaxar. Os pais de Jéssica chegaram 1 hora depois de mim. Dona Regina, a mãe dela, entrou como se fosse dona do lugar. Cumprimentou-me com um aceno de cabeça seco e sentou do outro lado da sala, puxando o marido junto. Durante as 7 horas seguintes, não trocamos uma palavra sequer.
Quando Renato finalmente apareceu na porta da sala de espera, com os olhos marejados e um sorriso que eu não via há anos, meu coração quase saiu pela boca. Ele anunciou que era um menino, que estava tudo bem, que Jéssica tinha sido forte. Dona Regina correu para abraçá-lo primeiro. Eu esperei minha vez. Quando finalmente consegui chegar perto do meu filho, ele me abraçou rápido e disse apenas: "A gente conseguiu, mãe. Você vai conhecer ele amanhã, tá? Agora preciso voltar lá." E sumiu pelo corredor antes que eu pudesse responder qualquer coisa. Fui para casa às 3 da manhã, sozinha, num táxi que custou metade do dinheiro que eu tinha na carteira. Mas não me importei. Eu era a avó. Finalmente, depois de tanta espera, tanta dor, tanta solidão, eu tinha um netinho. Alguém para quem eu poderia dar todo o amor que parecia não caber mais em lugar nenhum. No dia seguinte, voltei ao hospital com uma sacola cheia de presentes. Tinha comprado um macacãozinho azul claro, um sapatinho de tricô que eu mesma fiz, um kit de fraldas da melhor marca. Gastei mais do que devia, mas não me importei. Era meu primeiro neto. Merecia o melhor. Quando entrei no quarto, encontrei uma cena que me gelou por dentro. Dona Regina estava sentada na poltrona ao lado da cama, segurando Arthur no colo, enquanto Jéssica descansava. O pai de Jéssica ocupava a outra cadeira. Não havia lugar para mim. Fiquei parada na porta, segurando minha sacola de presentes, esperando que alguém me notasse. Foi Renato quem me viu primeiro. Veio até mim, pegou a sacola das minhas mãos e disse baixinho: "Fica tranquila, mãe. Daqui a pouco você segura ele." Daqui a pouco. Esperei 40 minutos. 40 minutos em pé, encostada na parede do quarto, vendo Dona Regina fazer carinho no meu neto, enquanto comentava como ele era a cara do pai de Jéssica. 40 minutos ouvindo conversas das quais eu não fazia parte. 40 minutos me sentindo uma intrusa no momento que deveria ser meu também. Quando finalmente pude segurar Arthur, foi por menos de 5 minutos. Jéssica acordou, olhou para mim com aquela expressão que eu já conhecia e disse que o bebê precisava mamar. Dona Regina se ofereceu para ajudar com a amamentação. Eu fui gentilmente empurrada para fora do quarto. No corredor, sentada num banco de madeira, eu chorei pela primeira vez desde o nascimento do meu neto. Não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de percepção. A percepção de que, mesmo ali, mesmo naquele momento, eu continuava sendo a última da fila. Uma semana depois, Jéssica e Arthur receberam alta. Renato me ligou pedindo para eu ir ajudar. Disse que Jéssica estava exausta, que precisavam de alguém experiente, que eu seria uma bênção se pudesse ficar uns dias com eles. Pela primeira vez, me senti necessária. Preparei uma mala com roupas para 2 semanas, tranquei meu apartamento e fui. Quando cheguei, descobri onde seria meu lugar, um colchão inflável na sala. O quarto de hóspedes existia. Eu tinha ajudado a mobiliar quando eles se mudaram. Mas quando perguntei se podia ficar lá, Jéssica disse que o quarto estava bagunçado e que seria mais prático eu ficar na sala, mais perto de tudo. Aceitei sem questionar. Estava ali para ajudar, não para criar problemas. O que eu não sabia é que 3 dias depois, Dona Regina viria passar o fim de semana. E adivinha onde ela ficou? No quarto de hóspedes. Perfeitamente arrumado, com roupa de cama nova, toalhas felpudas no banheiro. O quarto que estava bagunçado demais para mim. Engoli. Mais uma vez. Minha rotina naquelas semanas era desumana. Acordava toda vez que Arthur chorava, geralmente de 3 em 3 horas durante a noite. Trocava fraldas, preparava mamadeiras, embalava o bebê até ele voltar a dormir. Jéssica raramente levantava. Dizia que estava se recuperando do parto e que precisava descansar. Renato saía para trabalhar às 7 da manhã e voltava às 8 da noite. Eu ficava sozinha com ela e com o bebê o dia inteiro. De manhã, eu fazia café, limpava a cozinha, adiantava o almoço. À tarde, cuidava de Arthur enquanto Jéssica assistia série no quarto ou mexia no celular. À noite, lavava a louça do jantar, organizava as roupas do bebê e me deitava no colchão inflável da sala, exausta, sabendo que em poucas horas seria acordada novamente. Em 3 semanas, dormia em média 4 horas por noite. Minha coluna gritava de dor. Minhas mãos, que já tinham problema de tanto costurar, agora tremiam de cansaço. Mas eu não reclamava. Era meu neto. Era minha função. Era assim que a avó de verdade fazia.
Ou pelo menos era isso que eu achava. O que eu não percebia era que, enquanto eu me matava de trabalhar, Jéssica ia acumulando reclamações. Eu descobriria isso mais tarde, da pior forma possível. Mas naquele momento, eu era cega. Cega de cansaço, cega de amor pelo meu neto, cega pela necessidade de me sentir útil. Arthur tinha exatamente 3 semanas de vida quando tudo desmoronou. Era uma quarta-feira, por volta das 4 da tarde. O dia estava cinzento, daqueles que parecem carregar um peso no ar. Eu estava no quartinho do bebê, sentada na poltrona de amamentação que Jéssica quase nunca usava, embalando Arthur para dormir. Cantava baixinho uma canção de ninar que minha própria mãe cantava para mim quando eu era criança. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Arthur estava quase dormindo, os olhinhos se fechando devagar, a respiração ficando mais calma, o corpinho relaxando nos meus braços. Era um momento de paz, daqueles que fazem todo o cansaço valer a pena. Eu olhava para o rostinho dele e via Renato quando bebê. Via Osvaldo nos traços delicados. Via minha história continuando em outra geração. Foi quando ouvi passos no corredor. Não eram passos normais. Eram passos firmes, decididos, de mais de uma pessoa. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a porta do quarto se abriu com força. Jéssica entrou primeiro, mas não estava sozinha. Atrás dela, com os braços cruzados e um sorrisinho no canto da boca, estava Dona Regina, a mãe dela. A mulher que tinha dormido no quarto de hóspedes enquanto eu ficava no colchão inflável. A mulher que segurava meu neto por 40 minutos enquanto eu esperava minha vez encostada na parede. O rosto de Jéssica estava vermelho, contorcido numa expressão de nojo que eu nunca tinha visto antes. Ela nem olhou para Arthur. Olhou diretamente para mim, com um ódio que me fez gelar por dentro. E então ela gritou. Não falou. Gritou. Alto o suficiente para Arthur acordar assustado e começar a chorar. Alto o suficiente para os vizinhos ouvirem através das paredes finas do apartamento. Alto o suficiente para ficar gravado na minha memória para sempre. Essa velha não pode ficar no quarto do bebê. Vai passar doença para o meu filho. Quantas vezes eu vou ter que falar? Sai daqui, sai agora. Arthur berrava no meu colo, assustado com os gritos. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-lo. Olhei para Jéssica sem conseguir formar palavras. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Olhei para Dona Regina, esperando qualquer coisa. Um olhar de reprovação para a filha. Uma palavra de defesa. Qualquer sinal de humanidade. Ela deu de ombros e soltou uma risadinha. Uma risadinha. Naquele momento, ouvi os passos de Renato correndo pelo corredor. Meu filho apareceu na porta do quarto, ofegante, os olhos arregalados tentando entender o que estava acontecendo. Arthur continuava chorando nos meus braços. Jéssica bufava de raiva. Dona Regina observava tudo com aquele sorriso de escárnio. Eu encontrei os olhos do meu filho. Os mesmos olhos que eu tinha visto nascer, que eu tinha visto chorar no funeral do pai, que eu tinha visto brilhar no dia da formatura. Implorei em silêncio. Implorei para que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Para que ele me defendesse, para que ele mostrasse que eu não estava sozinha, que eu não era aquela velha que a esposa dele estava descrevendo. Renato abaixou a cabeça. Ficou olhando para o chão durante segundos que pareceram horas. E quando finalmente abriu a boca, as palavras que saíram me destruíram mais do que os gritos de Jéssica. Mãe, é melhor você ir para a sala. A Jéssica está cansada. Não me defendeu. Não disse que a esposa estava errada. Não olhou nos meus olhos. Apenas pediu para eu sair, para eu me retirar, para eu desaparecer. Dona Regina soltou outra risadinha. Jéssica bufou, virou as costas e saiu do quarto arrastando Renato pelo braço. E eu fiquei ali, sozinha, com meu neto chorando, sentindo alguma coisa se despedaçar dentro de mim. Não foi meu coração que se quebrou naquele momento. Foi algo maior. Foi a ilusão que eu tinha carregado a vida inteira. A ilusão de que o amor que eu dava seria retribuído. A ilusão de que sacrifício gerava gratidão. A ilusão de que família era sagrada. Coloquei Arthur no berço com toda a delicadeza que consegui, mesmo com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar. Ele continuou chorando.
Cada grito dele era uma facada no meu peito. Eu queria pegá-lo de volta, consolá-lo, dizer que ia ficar tudo bem. Mas eu sabia que se fizesse isso, nunca mais conseguiria sair dali. Fui até a sala onde estava minha mala. Nem tinha desfeito direito em 3 semanas. Peguei tudo: minhas roupas, minha bolsa, minha escova de dentes. Cada item que eu colocava na mala era um passo em direção a uma decisão que eu ainda não tinha consciência de estar tomando. Renato apareceu quando eu estava na porta. A expressão dele era de quem não entende o que está acontecendo, como se ele não tivesse acabado de assistir a esposa me humilhar, como se ele não tivesse escolhido ficar em silêncio. Mãe, onde você vai? Não precisa ficar assim. A Jéssica não quis dizer isso. São os hormônios, você sabe como é. Parei com a mão na maçaneta. Olhei para ele. Aquele homem feito que eu havia criado sozinha, que eu havia sustentado vendendo minha aliança de casamento, que existia porque eu tinha aberto mão de tudo por ele. E respondi com uma voz que eu mesma não reconheci. Uma voz calma, firme, definitiva. Hormônio não ensina ninguém a ser cruel, Renato. E covarde a gente não vira de um dia para o outro, e isso se aprende com o tempo. Abri a porta e saí. Não olhei para trás. Não esperei resposta. Não dei chance para mais justificativas. Na portaria do prédio, pedi para o porteiro chamar um táxi. Ele me olhou com curiosidade, provavelmente estranhando ver uma senhora de 65 anos saindo às pressas com uma mala no fim da tarde. Mas não perguntou nada. E eu não expliquei. O táxi chegou em 10 minutos. Entrei, dei meu endereço e fiquei em silêncio durante todo o trajeto. O motorista tentou puxar conversa 2 vezes. Desistiu quando percebeu que eu não ia responder. Cheguei em casa às 7 da noite. Abri a porta do meu apartamento, coloquei a mala no chão da sala e sentei no sofá. Fiquei ali, parada, olhando para a parede, até o sol nascer. Não chorei, não gritei, não liguei para ninguém. Apenas fiquei ali, em silêncio, deixando aquele dia se acomodar dentro de mim. Tentando entender como eu tinha chegado até ali. Como tinha me tornado invisível na vida do meu próprio filho. Como tinha permitido que uma estranha me tratasse daquele jeito, na frente da própria mãe, sem nenhuma consequência. E enquanto o sol nascia pela janela do meu apartamento, iluminando a sala onde eu estava sentada há horas, uma certeza começou a se formar dentro de mim. Eu não ia voltar. Não ia implorar. Não ia aceitar migalhas de respeito disfarçadas de amor. Pela primeira vez em 65 anos, eu ia me escolher. Passei os 3 primeiros dias no meu apartamento em estado de suspensão. Não era exatamente tristeza, não era raiva, não era desespero. Era algo que eu não conseguia nomear. Uma espécie de vazio barulhento, se é que isso faz sentido. Como se meu corpo estivesse ali, sentado no sofá, mas minha mente estivesse em outro lugar, tentando processar o que tinha acontecido. Eu acordava de madrugada por hábito, esperando ouvir o choro de Arthur. Levantava da cama antes de perceber que não estava mais no apartamento deles, que não havia bebê para cuidar, que eu estava sozinha. Era uma sensação estranha, essa de ter o corpo programado para uma rotina que já não existia mais. No primeiro dia, fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para a parede. Não liguei a televisão, não peguei um livro, não fiz comida. Apenas fiquei ali, deixando o tempo passar, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Como eu tinha me tornado uma estranha na vida do meu próprio filho. Como tinha permitido que me tratassem daquele jeito. No segundo dia, meu celular começou a apitar. Mensagens de Renato, uma atrás da outra, num ritmo que parecia desespero. A primeira dizia: "Mãe, atende o telefone. Precisamos conversar." A segunda: "Você está exagerando. A Jéssica não quis dizer aquilo. Ela estava cansada com os hormônios alterados. Você sabe como é puerpério." A terceira: "Não pode simplesmente ir embora assim. O Arthur precisa de você. A gente precisa de você." A quarta: "Mãe, por favor, não faz isso com a gente." Li todas as mensagens, sem responder nenhuma. Cada palavra era um novo insulto disfarçado de pedido. Ele não estava pedindo desculpas, estava justificando. Estava explicando por que eu deveria aceitar a humilhação e voltar como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse ouvido o que ouvi. Como se eu não tivesse visto meu próprio filho abaixar a cabeça enquanto a esposa me chamava de velha que passa doença.
No terceiro dia, recebi uma mensagem de Jéssica. Essa me fez rir pela primeira vez desde que saí daquele apartamento. Um riso amargo, sem alegria, mas ainda assim, um riso. Ela escreveu: Dona Marlene, acho que houve um mal-entendido. Eu só estava preocupada com a saúde do bebê. A pediatra passou algumas orientações de higiene que são importantes seguir. A senhora pode voltar quando quiser, só precisa seguir algumas regrinhas básicas. Beijos. Regrinhas básicas. Regrinhas de higiene. Como se eu fosse uma empregada sendo repreendida por não ter limpado direito o banheiro. Como se eu, que criei um filho sozinha, que cuidei de doentes na família, que mantive uma casa impecável por décadas, precisasse de instruções sobre como não contaminar um bebê. Não respondi. Não ia dar a ela a satisfação de uma resposta, nem que fosse para dizer não. O silêncio seria minha única mensagem. Foi no quarto dia que tudo mudou. Dona Zélia, minha vizinha de porta, apareceu às 9 da manhã com uma vasilha de canjica e aquele olhar de quem quer ajudar, mas não sabe como. Ela tinha 74 anos, era viúva como eu, e a gente se conhecia há mais de 15 anos. Não éramos íntimas, mas tínhamos aquela proximidade de vizinhas que se cumprimentam todo dia, que pegam encomenda uma da outra, que sabem quando algo não está bem. Ela entrou, colocou a canjica na mesa da cozinha e sentou no sofá sem esperar convite. Ficou me olhando por um longo momento, como se estivesse medindo as palavras. Então disse: Marlene, eu sei que você é uma mulher reservada, mas eu preciso te contar uma coisa, e você precisa ouvir. Meu coração acelerou. Dona Zélia não era de fazer drama. Se ela estava ali, com aquela expressão séria, era porque o assunto era grave. Ela me contou que tinha uma amiga, Dona Carmen, que trabalhava como diarista num apartamento no mesmo prédio onde Renato e Jéssica moravam, no andar de cima, para ser mais precisa, e que Dona Carmen, nas últimas semanas, tinha ouvido coisas através das paredes finas do prédio, coisas sobre mim. O que ela me contou nos minutos seguintes, eu não estava preparada para ouvir. Segundo Dona Carmen, Jéssica vinha reclamando de mim desde antes do bebê nascer. Nas conversas com amigas que visitavam o apartamento, ela dizia que não via a hora de se livrar da sogra, que estava aguentando a velha só porque precisava de babá de graça, que, assim que achasse uma desculpa, ia colocar ela para correr. Fiquei paralisada. Minhas mãos começaram a tremer. Dona Zélia continuou. Jéssica tinha planejado tudo. A cena do quarto não foi impulso, não foi hormônio, não foi estresse de mãe de primeira viagem. Foi execução de um plano friamente calculado. Ela esperou a própria mãe estar presente para ter plateia, para ter uma testemunha que ficaria do lado dela. Escolheu um momento em que eu estava sozinha com o bebê para parecer que eu estava fazendo algo errado. Criou o pretexto que precisava para me expulsar e ainda ficar parecendo a vítima preocupada com a saúde do filho. Mas o pior ainda estava por vir. Dona Carmen também ouviu conversas entre Jéssica e Renato. Antes do bebê nascer, semanas antes, Jéssica tinha dito claramente para o meu filho: quando o Arthur nascer, sua mãe vai ter que ir embora. Não quero ela aqui dentro da minha casa. Você vai ter que resolver isso. E Renato, meu filho, o menino por quem eu vendi minha aliança de casamento? Ele concordou. Disse que ia dar um jeito, que ia esperar o momento certo. Eles planejaram juntos. Combinaram a melhor forma de me descartar. E executaram o plano com precisão cirúrgica, esperando eu criar vínculo com o bebê, esperando eu me instalar no colchão inflável, esperando eu me sentir útil e necessária, para então me chutar para fora como se eu fosse lixo. Quando Dona Zélia terminou de falar, eu agradeci pela canjica e pedi que ela fosse embora. Não porque estava brava com ela, estava grata, na verdade, mas precisava ficar sozinha. Precisava processar aquilo sem testemunhas. Fechei a porta e encostei nela por um longo momento. Minhas pernas tremiam. Minha respiração estava acelerada. Senti que ia desmaiar, mas não desmaiei. Fui até o sofá e sentei, olhando para o nada. Não era apenas uma humilhação. Era uma conspiração. Não era apenas ingratidão. Era traição calculada, premeditada, executada com frieza por duas pessoas que eu achava que me amavam. Ou pelo menos por uma pessoa que eu achava que me amava. Porque a essa altura eu já não sabia mais o que pensar sobre Renato. Meu filho,
O menino que eu embalei quando tinha febre, que eu ensinei a ler, que eu sustentei sozinha depois da partida do pai, que eu financiei sem ele saber vendendo a única lembrança física do meu casamento, esse filho tinha concordado em me descartar. Tinha participado do plano. Tinha ficado em silêncio enquanto a esposa orquestrava minha expulsão. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando pela janela as luzes da cidade, deixando aquela informação se acomodar dentro de mim. Era como se algo estivesse morrendo e nascendo ao mesmo tempo. A Marlene que acreditava em família incondicional estava morrendo. Uma nova Marlene, que eu ainda não conhecia, estava começando a nascer. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não ia confrontar ninguém. Não ia fazer escândalo. Não ia ligar para Renato exigindo explicações. Não ia dar a eles a satisfação de me ver descontrolada, chorando, implorando por uma justificativa que nunca viria. Ia simplesmente seguir em frente, sem eles. As semanas seguintes foram estranhas. Eu estava reaprendendo a viver sozinha, reaprendendo a ter uma rotina que não girava em torno de outras pessoas. No começo, foi difícil. Eu acordava sem propósito, sem ter para onde ir, sem ter quem cuidar. A saudade de Arthur era física. Doía no peito como uma ferida que não cicatrizava. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Comecei a perceber quanto tempo eu tinha. Tempo para ler os livros que estavam acumulando poeira na estante. Tempo para assistir os programas que eu gostava sem ninguém reclamar. Tempo para cozinhar o que eu queria comer, não o que os outros preferiam. Tempo para simplesmente existir, sem estar a serviço de alguém. Retomei contato com amigas que eu tinha abandonado. Dona Lourdes, minha companheira de juventude, que eu não via há anos porque não tinha tempo. Liguei para ela num domingo de manhã, com o coração na mão, achando que ela nem ia lembrar de mim. Ela atendeu no segundo toque e quase chorou de alegria. Marcamos um café para a semana seguinte. Dona Aparecida, do meu antigo grupo de oração, também reapareceu na minha vida. Ela me ligou depois de ouvir de Dona Zélia que eu estava passando por um momento difícil. Não perguntou detalhes, não quis saber de fofoca, apenas disse: Marlene, o grupo sente sua falta. Volta quando puder. A gente está aqui. Essas pequenas reconexões foram me lembrando de quem eu era antes de me tornar apenas a mãe do Renato e a avó do Arthur. Eu era Marlene, uma mulher com gostos, opiniões, desejos. Uma mulher que gostava de conversar, de rir, de sair para caminhar no fim da tarde. Uma mulher que tinha desaparecido aos poucos, engolida pela função de cuidar dos outros. Um mês depois da minha saída, Renato apareceu no meu apartamento sem avisar. Tocou a campainha às 7 da noite, quando eu estava terminando de jantar. Abri a porta e encontrei meu filho com uma expressão que misturava constrangimento e irritação. Ele entrou sem esperar convite. Olhou ao redor como se estivesse avaliando minha situação e sentou no sofá. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois começou a falar. O tom era de cobrança, não de arrependimento. Disse que eu estava sendo infantil, que família era assim mesmo, tinha conflitos, mas superava. Que Jéssica estava arrependida, embora ele não tenha conseguido me olhar nos olhos quando disse isso. Que Arthur sentia minha falta, que chorava à noite, que perguntava pela avó. Essa última parte me atingiu como um soco. Usei meu neto para me manipular. Sabia que Arthur era meu ponto fraco e estava usando isso como arma. Deixei ele falar até acabar o fôlego. Quando finalmente parou, eu disse apenas: Renato, eu sei de tudo. Ele franziu a testa, confuso. Sabe de tudo o quê? Sei que vocês planejaram. Sei que a Jéssica queria me expulsar desde antes do Arthur nascer. Sei que você concordou. Sei que vocês escolheram o momento, armaram a cena e executaram. Sei de tudo. O rosto dele ficou pálido. Tentou negar, gaguejou alguma coisa sobre fofoca de vizinha, disse que eu estava sendo paranoica. Mas eu vi nos olhos dele. Vi a verdade que ele não conseguia esconder. Levantei do sofá e fui até a porta. Abri e fiquei esperando. Ele entendeu o recado. Levantou devagar, passou por mim sem dizer nada e saiu. Antes de fechar a porta, eu disse uma última coisa. Você sabe o que eu fiz para você se formar, Renato? Você sabe de onde veio o dinheiro quando seu pai partiu e a gente não tinha mais nada?
Ele parou no corredor, de costas para mim. Eu vendi minha aliança de casamento. A aliança que seu pai colocou no meu dedo. Vendi por R$ 1.800 para pagar sua faculdade. E você nunca soube. Porque eu nunca quis que você carregasse esse peso. Ele virou devagar. Seus olhos estavam arregalados, a boca entreaberta. Pois agora você sabe. E agora você pode viver com isso. Fechei a porta. Do outro lado, ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Lentos, pesados, como se cada passo custasse um esforço enorme. Encostei na porta e respirei fundo. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia leve. Tinha dito o que precisava dizer. Tinha mostrado para ele o tamanho do que eu tinha sacrificado. E tinha feito isso sem gritar, sem chorar, sem implorar. A Marlene, que existia antes daquela porta fechar, era uma mulher que escondia suas dores para não incomodar. A Marlene, que existia agora, era uma mulher que tinha aprendido a falar a verdade, mesmo quando doía. Naquela noite, dormi como não dormia há meses. Um sono pesado, profundo, reparador. E quando acordei na manhã seguinte, olhei para o teto do meu quarto e sorri. Eu tinha sobrevivido. E mais do que isso, eu estava começando a viver. 3 meses. Foram exatamente 3 meses entre o dia em que saí daquele apartamento com minha mala na mão e o dia em que meu telefone tocou com a ligação que mudaria tudo. 3 meses que pareceram 3 anos, de tão intensos que foram. 3 meses em que eu me desconstruí e me reconstruí, pedaço por pedaço, como quem reforma uma casa antiga para descobrir que a estrutura sempre foi mais forte do que imaginava. No começo, confesso que foi difícil. As manhãs eram as piores. Eu acordava cedo por hábito, o corpo ainda programado para ouvir o choro de um bebê que não estava ali. Levantava, fazia café e ficava sentada na cozinha olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. A saudade de Arthur era uma presença constante, uma dor surda que pulsava no peito toda vez que eu via uma criança na rua ou ouvia um bebê chorando no supermercado. Mas a saudade do meu neto era diferente da saudade que eu esperava sentir do meu filho. E isso me assustou no início. Eu achava que ia desmoronar sem Renato na minha vida. Achava que a ausência dele ia me destruir. Mas não foi isso que aconteceu. O que eu senti, aos poucos, foi alívio. Um alívio estranho, misturado com culpa, mas ainda assim alívio. Como se eu tivesse carregado um peso nas costas por décadas e finalmente tivesse permissão para colocar no chão. Foi Dona Lourdes quem me ajudou a entender isso. A gente tinha voltado a se encontrar toda semana, às quartas-feiras, para tomar café e conversar. Ela tinha 71 anos, era viúva há 10 e tinha passado por algo parecido com o filho mais velho. Não nos mesmos termos, mas na mesma essência. A sensação de ter dado tudo e recebido ingratidão em troca. Num desses cafés, ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Marlene, a gente passa a vida inteira ensinando os outros como nos tratar. Se você aceita ser pisada, eles aprendem a pisar. Se você exige respeito, eles aprendem a respeitar. Você não abandonou seu filho. Você ensinou ele que você tem limite. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu não tinha abandonado meu filho. Eu tinha estabelecido um limite. Pela primeira vez em 65 anos, eu tinha dito, até aqui. E isso não me tornava uma mãe ruim. Me tornava uma mulher que finalmente tinha aprendido a se valorizar. Com o passar das semanas, comecei a redescobrir prazeres que eu tinha esquecido que existiam. Voltei a costurar, mas não mais por obrigação ou necessidade. Comecei a criar peças por prazer. Bolsas bordadas, almofadas decorativas, toalhas de mesa com detalhes em renda. Uma vizinha viu meu trabalho e perguntou se eu vendia. Criei uma página numa rede social, com a ajuda de Dona Zélia, que era mais esperta com tecnologia do que eu. Em um mês, tinha mais encomendas do que conseguia dar conta. Entrei para um grupo de ginástica da terceira idade no parque do bairro. Toda manhã, às 7 horas, eu estava lá, de tênis e calça de moletom, alongando junto com outras mulheres da minha idade. A professora, uma moça jovem chamada Fernanda, dizia que eu era uma das mais dedicadas. Aquilo me dava um orgulho bobo, mas genuíno. Eu, que durante anos tinha me sentido invisível
Estava sendo vista. Estava sendo reconhecida por algo que não tinha nada a ver com ser mãe ou avó. Fiz amizades novas. Conheci Dona Célia, uma senhora de 72 anos que frequentava o mesmo grupo de ginástica. Ela tinha uma história pesada. Os filhos tentaram interná-la num asilo para ficar com a casa dela. Ela lutou, provou que estava em plenas condições e cortou relações com todos. Vivia sozinha, mas não solitária. Tinha amigos, atividades, uma vida cheia. Dona Célia se tornou uma espécie de mentora para mim. Ela me ensinou que solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão é quando você está sozinha e sofre com isso. Solitude é quando você está sozinha e encontra paz nisso. Eu estava aprendendo a transformar uma coisa na outra. Foi também nesse período que comecei a cuidar mais de mim mesma. Fui ao médico pela primeira vez em anos, descobri que minha pressão estava alta e comecei a tomar medicação. Fui ao dentista, arrumei um dente que estava me incomodando há tempos. Comprei roupas novas, não caras, mas que me faziam sentir bonita. Pequenas coisas que eu tinha negligenciado por décadas, sempre colocando as necessidades dos outros na frente das minhas. Olhando no espelho, eu via uma mulher diferente da que tinha saído daquele apartamento 3 meses antes. Não era só aparência, era postura, era o jeito de olhar, era uma firmeza nos olhos que não existia antes. Eu tinha encontrado algo que nem sabia que tinha perdido, eu mesma. E então, numa tarde de sábado, meu telefone tocou. Eu estava na cozinha, terminando de preparar um bolo de cenoura para levar no encontro do grupo de ginástica no dia seguinte. O celular vibrou na mesa da sala e eu fui atender sem pressa, achando que era Dona Lourdes confirmando nosso café da semana. Era Renato. A voz dele estava diferente. Não era o tom de cobrança que eu tinha ouvido da última vez que ele apareceu no meu apartamento. Era algo que eu não ouvia há muito tempo. Desespero. Ele começou devagar, perguntando como eu estava, se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Conversa mole, rodeios. Eu respondi com monossílabos, esperando ele chegar ao ponto. E ele chegou. A licença maternidade de Jéssica tinha acabado. Ela precisava voltar ao trabalho porque o salário dela fazia falta no orçamento. Mas eles não tinham com quem deixar Arthur. Eu fiquei em silêncio, deixando ele continuar. Renato me contou que eles tinham pesquisado creches. A mais barata da região custava 2.800 ralhas por mês e só aceitava bebês a partir de 6 meses. Arthur tinha acabado de fazer 4. Pesquisaram babás profissionais. Uma com experiência e referências cobrava 3.500 ralhas de salário, mais vale transporte, vale alimentação e os encargos trabalhistas. No total, quase 5.000 ralhas por mês. 5.000 reais, todo mês, para ter alguém fazendo o que eu fazia de graça. Meu filho continuou falando, a voz cada vez mais apertada. Disse que não tinham condições de arcar com esse valor, que já tinham cortado gastos, cancelado a TV a cabo, reduzido saídas, mas não era suficiente. Eles estavam em apuros. Então ele fez a pergunta que eu sabia que viria desde o momento em que vi o nome dele na tela do celular. Mãe, você não podia dar uma ajudinha? Só até a gente se organizar. Você sabe que o Arthur te ama, ele sente sua falta. A gente pode conversar, resolver as coisas, começar de novo. Eu respirei fundo. Olhei pela janela da cozinha, para o céu que começava a ficar alaranjado com o pôr do sol. Pensei em tudo que tinha passado nos últimos meses. Pensei na aliança vendida, nas noites sem dormir, no colchão inflável, na voz de Jéssica gritando que eu ia passar doença pro bebê. Pensei em Dona Regina rindo. Pensei em Renato abaixando a cabeça. E pensei em quem eu tinha me tornado desde então. Uma mulher que fazia ginástica de manhã, que tinha amigas, que criava peças bonitas com as próprias mãos, que dormia em paz, que acordava sem medo. Uma mulher que tinha aprendido, aos 65 anos, que seu tempo tinha valor, que sua presença tinha valor, que seu amor não era obrigação de ninguém, mas também não era moeda de troca para ser usada e descartada. Então respondi, com a voz mais calma que consegui encontrar. Uma palavra só. Não. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Durou segundos que pareceram minutos. Quando Renato finalmente falou, a voz dele estava trêmula. Como assim, não? Mãe, eu estou pedindo ajuda. Eu sou seu filho.
Eu sei que você é meu filho, Renato, e é exatamente por isso que dói tanto dizer não. Mas a resposta é não. Ele começou a argumentar. Disse que eu estava sendo rancorosa, que estava punindo o neto pelo erro dos pais, que família era assim, tinha problemas, mas superava, que eu ia me arrepender de virar as costas para o meu próprio sangue. Eu deixei ele falar. Não interrompi, não me exaltei, não chorei. Quando ele finalmente parou para respirar, eu disse: Renato, você lembra do que eu te contei da última vez que você veio aqui? Sobre a aliança? Silêncio. Eu vendi minha aliança de casamento para você se formar. Trabalhei até de madrugada, com dor nas costas, com as mãos tremendo de cansaço, para você ter tudo o que precisava. E quando você teve a chance de me defender, quando sua esposa me chamou de velha que passa doença na frente da mãe dela, você abaixou a cabeça. Você ficou em silêncio. Você escolheu o lado. Minha voz não tremeu. Minhas mãos não suaram. Eu estava em paz com cada palavra que saía da minha boca. Vocês planejaram me expulsar, Renato. Eu sei disso. Vocês combinaram antes do Arthur nascer. Vocês esperaram eu me apegar ao bebê, vocês me usaram como mão de obra gratuita, e quando acharam que era hora, vocês me jogaram fora, como se eu fosse descartável. Do outro lado da linha, eu ouvi algo que não esperava. Um soluço. Baixo, contido, mas ainda assim um soluço. Mãe, eu não sabia da aliança. Eu juro que não sabia. Agora você sabe. E saber não muda o que você fez. Não muda o que vocês fizeram. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu interrompi. Gentilmente, mas com firmeza. Renato, eu te amo. Você é meu filho e nada vai mudar isso. Mas amor não significa aceitar qualquer coisa. Amor não significa ser capacho. Eu passei a vida inteira me sacrificando por você, e o que recebi em troca foi humilhação. Então agora eu vou te dar um conselho. Procura uma babá, paga o que ela vale, e aprende a valorizar as pessoas antes de perder elas. Fiz uma pausa, respirei fundo. E quando você e a Jéssica aprenderem a me tratar com respeito, respeito de verdade, não fingido, a porta está aberta. Mas até lá, a resposta é não. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Meu coração estava acelerado. Mas não era medo, não era arrependimento. Era adrenalina. Era a sensação de ter feito algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Voltei para a cozinha. O bolo de cenoura ainda estava no forno, enchendo o apartamento com aquele cheiro doce de casa. Sentei na cadeira, olhando para o celular em cima da mesa, esperando que ele tocasse de novo. Mas não tocou. Naquela noite, jantei sozinha, assistindo a um programa de culinária na televisão. Comi uma fatia do bolo que tinha ficado perfeito. Tomei um chá de camomila antes de dormir. E quando deitei na minha cama, no meu quarto, no meu apartamento, eu sorri. Não era um sorriso de vitória sobre eles. Não era satisfação por vê-los em dificuldade. Era algo diferente, mais profundo. Era o sorriso de uma mulher que tinha finalmente entendido seu próprio valor, que tinha aprendido a dizer não sem culpa, que tinha descoberto que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Eles queriam uma babá de graça. Descobriram que babá custa R$ 5.000 por mês. Mas o que eles realmente descobriram, naquele dia, foi quanto custa uma avó. E o preço não é em dinheiro, é em respeito. Respeito que eles nunca me deram. Deitada no escuro, olhando para o teto do meu quarto, eu pensei em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se Jéssica tivesse me tratado com um mínimo de consideração. Se Renato tivesse me defendido pelo menos uma vez. Se eles tivessem reconhecido o valor do que eu fazia por eles. Mas não fizeram. E agora era tarde demais. Não tarde demais para sempre. Eu tinha deixado claro que a porta estava aberta para quando eles aprendessem a me respeitar. Mas tarde demais para voltar a ser como era antes. Tarde demais para eu fingir que nada tinha acontecido. Tarde demais para eu aceitar ser tratada como um móvel velho que se guarda no canto porque ainda pode ser útil. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e os pássaros cantando na árvore do vizinho. Enquanto me arrumava para o encontro do grupo, pensei em Arthur, meu netinho que estava crescendo sem mim. A saudade apertou o peito, como sempre apertava. Mas junto com a saudade, veio uma certeza. Eu estava fazendo a coisa certa. Não estava abandonando meu neto.
Estava ensinando aos pais dele que respeito não é opcional. Estava mostrando que amor tem limite. Estava provando que uma mulher de 65 anos ainda pode se levantar, se reconstruir e dizer não. Um dia, quando Arthur crescer, talvez ele entenda. Talvez ele me procure. Talvez a gente construa uma relação diferente, baseada em respeito mútuo. Até lá, eu ia continuar vivendo. Vivendo de verdade, pela primeira vez em décadas. E isso ninguém podia tirar de mim. 2 semanas depois daquele telefonema, soube por Dona Zélia o que tinha acontecido com eles. Ela continuava em contato com Dona Carmen, a diarista que trabalhava no prédio de Renato, e as notícias chegavam até mim sem que eu precisasse perguntar. Confesso que no começo eu tinha vergonha de querer saber. Parecia mesquinho, pequeno, ficar curiosa sobre a desgraça alheia. Mas depois entendi que não era curiosidade mórbida. Era necessidade de confirmação. Confirmação de que escolhas têm consequências, de que a vida cobra, mais cedo ou mais tarde. Jéssica tentou segurar o emprego por 3 semanas. Voltou ao trabalho, deixando Arthur com uma vizinha que cobrava 150 por dia para dar uma olhada no bebê. Faz as contas. 150 vezes 20 dias úteis dá R$ 3.000 por mês. Quase o salário inteiro dela. E essa vizinha não era babá profissional. Não tinha experiência com recém-nascido, não acordava de madrugada para trocar fralda. Apenas dava uma olhada. Em menos de um mês, Jéssica percebeu que estava trabalhando para pagar alguém para cuidar mal do próprio filho. O estresse, o cansaço, a culpa de deixar Arthur com uma estranha, tudo isso foi se acumulando. Segundo Dona Carmen, ela chegava em casa chorando quase todo dia. Brigava com Renato por qualquer motivo. O apartamento virou um campo de batalha. Foi quando Jéssica tomou a decisão que eu já esperava. Pediu demissão. A renda da família caiu pela metade. De repente, aquele apartamento com área de lazer, piscina e portaria 24 horas ficou pesado demais. O condomínio custava mais de R$ 1.000 por mês. Somado ao aluguel, as contas, as despesas do bebê, o dinheiro simplesmente não fechava. 3 meses depois do meu não, eles se mudaram. Saíram do bairro nobre e foram para um apartamento menor, num conjunto habitacional na periferia da cidade. 2 quartos, sem varanda, sem área de lazer, sem portaria. O tipo de lugar que Jéssica sempre olhou com desprezo. O tipo de lugar que ela achava que nunca ia morar. Quando soube da mudança, não senti alegria. Não senti satisfação. Senti apenas uma tristeza quieta, não por eles, mas por Arthur. Meu neto ia crescer num lugar apertado, com pais estressados e sem dinheiro, porque a mãe dele preferiu me humilhar a me respeitar, porque o pai dele preferiu ficar em silêncio a me defender. Mas a parte mais irônica dessa história ainda estava por vir. Quando a situação apertou de verdade, quando Jéssica percebeu que não dava conta de cuidar de Arthur sozinha e ainda manter a casa funcionando, ela fez o que qualquer pessoa faria. Pediu ajuda para a própria mãe, Dona Regina. A mulher que estava presente no dia da minha humilhação. A mulher que soltou uma risadinha enquanto a filha me chamava de velha que passa doença. A mulher que dormiu no quarto de hóspedes enquanto eu ficava no colchão inflável da sala. Sabe o que Dona Regina respondeu quando a filha pediu ajuda para cuidar do neto? Filha, eu não tenho estrutura para isso. Cuidar de bebê é muito cansativo. Eu já criei vocês. Agora é hora de descansar. Você vai ter que se virar. Se virar. A mesma mulher que riu da minha expulsão disse para a própria filha se virar. Quando Dona Zélia me contou isso, eu precisei sentar. Não porque estava surpresa. No fundo, eu sempre soube que tipo de pessoa Dona Regina era, mas porque a ironia era grande demais para processar de pé. A família de boa gente, a família que era melhor do que eu, a família que Jéssica tanto admirava e que Renato tanto bajulava, essa família não moveu um dedo quando precisaram. A avó materna, que nunca foi chamada de velha que passa doença, que sempre foi tratada com respeito e consideração, essa avó disse que não tinha estrutura. E a avó paterna? A que foi humilhada, expulsa, descartada como lixo? Essa estava em casa, com a porta fechada, vivendo em paz pela primeira vez em anos. A vida tem dessas ironias.
E às vezes, a melhor resposta que a gente pode dar é simplesmente viver bem. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. E eu sei que pode parecer estranho dizer isso aos 67 anos, depois de tudo que passei. Mas é a verdade. Pela primeira vez, eu estava vivendo para mim mesma. Cada decisão que eu tomava era minha. Cada centavo que eu gastava era como eu queria. Cada hora do meu dia era preenchida com coisas que me faziam bem. Meu pequeno negócio de artesanato cresceu mais do que eu esperava. O que começou com algumas almofadas bordadas virou uma operação de verdade. Participei de 3 feiras de artesanato no bairro. Vendi peças para uma loja de decoração do centro, até recebi encomenda de uma noiva que queria toalhas de mesa bordadas à mão para o casamento dela. Não era muito dinheiro, mas era meu. Conquistado com meu talento, não com minha submissão. Viajei pela primeira vez na vida. Parece mentira, mas aos 65 anos, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Nunca tinha visto o mar de perto. Nunca tinha conhecido uma cidade diferente. Com o grupo da terceira idade, fui para Aparecida do Norte. Rezei na basílica, acendi vela para minha mãe, para Osvaldo, para todas as pessoas que eu amava e que já tinham partido. Chorei de emoção olhando para aquela igreja enorme, pensando em quantas coisas eu tinha deixado de fazer por medo, por obrigação, por achar que não merecia. 2 meses depois, fui para o litoral, Guarujá. Fiquei 4 dias numa pousada simples, a 2 quadras da praia. Acordava cedo, tomava café olhando o mar, caminhava na areia com os pés descalços, sentava numa cadeira de praia e ficava horas apenas observando as ondas, o horizonte, as gaivotas. Ninguém me conhecia ali. Ninguém me via como a mãe do Renato ou a avó do Arthur. Eu era apenas Marlene, uma senhora de cabelos brancos aproveitando a vida. Numa dessas tardes na praia, conheci Dona Sônia, uma viúva de 70 anos que estava viajando sozinha pelo Brasil. Ela me contou que depois de perder o marido, decidiu conhecer cada capital do país antes de partir. Já tinha visitado 12. Falava com um brilho nos olhos que eu reconheci imediatamente. Era o brilho de quem tinha se libertado. Dona Sônia me disse uma frase que guardo até hoje. Marlene, a gente passa a primeira metade da vida tentando agradar os outros. Se tiver sorte, passa a segunda metade aprendendo a se agradar a si mesma. Eu tinha tido sorte. Tinha demorado 65 anos, mas tinha aprendido. 6 meses depois do meu não, Renato me procurou novamente. Dessa vez não foi por telefone. Ele apareceu no meu apartamento numa tarde de domingo, sem avisar, com Arthur no colo. Quando abri a porta e vi meu neto, meu coração quase parou. Ele tinha crescido tanto. Estava com quase 1 ano, os olhinhos curiosos, as bochechas gordinhas, um sorrisinho que me lembrava Renato quando bebê. A saudade que eu vinha carregando em silêncio todos aqueles meses explodiu no meu peito. Renato percebeu. Ele sabia que Arthur era meu ponto fraco. Sabia que eu derretia por aquele menino. E estava usando isso, mais uma vez, como estratégia. Mas dessa vez eu estava preparada. Deixei eles entrarem. Peguei Arthur no colo, dei beijos na testa dele, senti o cheirinho de bebê que eu tinha sentido tanta falta. Brinquei com ele por alguns minutos, deixei ele puxar meu cabelo, ri das caretinhas que ele fazia. Aproveitei cada segundo, guardando na memória para os dias difíceis. Então coloquei Arthur no sofá, cercado de almofadas, e olhei para Renato. Ele estava diferente. Mais magro, mais cansado, com olheiras profundas e uma barba mal feita que eu nunca tinha visto nele. A vida estava cobrando seu preço. Ele começou a falar. Disse que as coisas estavam difíceis, que Jéssica estava no limite, que o dinheiro não dava para nada. Disse que tinha pensado muito sobre o que aconteceu, que entendia que errou, que queria consertar as coisas. Eu escutei em silêncio. Quando ele terminou, fiz apenas uma pergunta. Renato, você está aqui para pedir desculpas ou para pedir ajuda? Ele abaixou os olhos. Ficou em silêncio por um longo momento. Então disse com a voz baixa. As 2 coisas, mãe. Eu respirei fundo. Olhei para Arthur, que estava distraído mordendo uma almofada. Olhei para Renato, que parecia menor do que eu jamais tinha visto, e disse: Eu aceito suas desculpas, Renato. De verdade. Eu te perdoo pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer, por tudo.
Você é meu filho, e eu te amo, e nada vai mudar isso. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar a ser como era antes. Eu não vou ser mais a avó que fica no colchão inflável. Não vou ser mais a avó que aceita ser chamada de velha que passa doença. Não vou ser mais a avó que se mata de trabalhar enquanto os outros descansam. Fiz uma pausa. Arthur tinha começado a balbuciar alguma coisa, alheio à conversa dos adultos. Se você quiser que eu faça parte da vida do Arthur, eu quero. Muito. Mas vai ser diferente. Vocês vêm aqui me visitar com respeito. Eu vou na casa de vocês quando for convidada, com respeito. Eu cuido do Arthur quando puder e quiser, não quando vocês precisarem de mão de obra gratuita. E a Jéssica vai ter que me pedir desculpas. Pessoalmente, olhando nos meus olhos. Renato ficou em silêncio. Eu vi que ele estava processando, calculando, tentando entender se aceitava ou não as condições. E naquele momento, eu percebi o quanto as coisas tinham mudado. Antes, eu é que ficava esperando a aceitação deles. Agora, eram eles que precisavam da minha. Ele foi embora naquele dia sem dar uma resposta definitiva. Levou Arthur, me deu um beijo na testa e disse que ia conversar com Jéssica. 2 semanas depois, recebi uma mensagem. Era de Jéssica. Curta, seca, mas era alguma coisa. Dona Marlene, eu errei. Me desculpa. Podemos conversar? Não era o pedido de desculpas que eu imaginava. Não tinha emoção, não tinha explicação, não tinha reconhecimento real do que ela tinha feito. Mas era um começo. E eu tinha aprendido que às vezes a gente precisa aceitar começos imperfeitos. Respondi que sim, que podíamos conversar. Marcamos um café para a semana seguinte. Hoje, quase 2 anos depois daquela tarde em que encontrei minhas coisas sendo jogadas numa mala enquanto ouvia que eu ia passar doença para o meu neto, as coisas são diferentes. Eu vejo Arthur regularmente. Não toda semana, não todo dia, mas o suficiente para construir uma relação de verdade com ele. Ele já fala algumas palavras, já corre pela casa, já me reconhece quando chego, me chama de vó, com aquele sorrisinho que derrete meu coração. E isso, esse vínculo genuíno, vale mais do que todas as noites mal dormidas no colchão inflável. Minha relação com Renato ainda está em reconstrução. Não voltamos a ser o que éramos antes. E, sinceramente, acho que nunca vamos ser. Mas existe respeito agora. Existe consideração. Ele me liga no meu aniversário, me visita no Dia das Mães, pergunta como estou de saúde. Pequenas coisas que antes eram inexistentes. Jéssica ainda é Jéssica. Não virou minha melhor amiga, não demonstra afeto genuíno, continua com aquele jeito distante que sempre teve. Mas ela aprendeu a me respeitar, ou pelo menos a fingir que respeita. E honestamente, para mim, está bom assim. Eu não preciso do amor dela. Preciso apenas que ela não me humilhe na frente do meu neto. Dona Regina continua sem estrutura. Nunca ajudou com Arthur, nunca apareceu para dar suporte. A grande ironia é que Jéssica agora reclama da própria mãe com a mesma indignação que eu sentia. A história se repete, só mudam os personagens. E eu estou bem, melhor do que estive em décadas. Continuo fazendo artesanato, continuo no grupo de ginástica, continuo viajando quando posso. Tenho amigas de verdade, tenho saúde, tenho paz. Acordo de manhã sem medo, sem obrigação, sem a sensação de que preciso provar meu valor para alguém. Aprendi aos 67 anos a diferença entre ser amada e ser usada. Durante décadas, eu confundia as duas coisas. Achava que amor se media pelo tamanho do sacrifício, pela quantidade de abnegação, pela capacidade de se anular em nome dos outros. Estava errada. Amor de verdade não exige que você desapareça. Amor de verdade não humilha, não descarta, não trata como lixo. Amor de verdade reconhece, valoriza, respeita. E respeito, eu finalmente entendi, não é algo que se implora. É algo que se exige. Com calma, com dignidade, com firmeza. Mas se exige. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.